Saudações a si que nos acompanha, bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Mercado. Para hoje temos a Jéssica Hand, que é embaixadora da Grã-Bretanha, em Angola, que está no seu período de fim de mandato, depois de cerca de 4 anos em missão em Angola. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem, vamos começar a falar das relações a Reino Unido e Angola. Olhando para a África, qual é o estado atual da relação África e Reino Unido? África e Reino Unido, muito interessante. Para nós no Reino Unido, a África tem muitas possibilidades. Nós somos conscientes de um continente com uma variedade de opções, de uma população muito grande. Acho que até 2050 pode ter 2 milhões de pessoas em África. Então, obviamente, isso é um mercado muito importante para os empresários, para as investidoras também, mas como estas pessoas nós queremos pode ser parceiros como nós. E então nós queremos desenvolver mais as nossas relações com todos os países da África. Muito bem. Nesta relação África e Reino Unido, mais ou menos qual é o peso que Angola ocupa? Interessante. Talvez a maneira de explicar é o seguinte. Em 2020, nós hospedamos em Londres uma cimeira sobre o investimento em África. E nós convidamos 25 países da África, incluindo Angola. E durante a conferência, durante a cimeira, o período, haverá 2 países onde teve muito interesse de parte dos empresários britânicos, os investidores britânicos, as mídias britânicas também. Isso foi Etiópia e Angola. Então, isso mostra que agora o setor comercial no Reino Unido tem consciência que Angola oferece muitas possibilidades para desenvolver as novas parcerias, mas as parcerias que vão, nós esperamos, beneficiar ambas as partes. Mas nesta parceria, qual é o balanço que faz das relações entre Angola e Reino Unido? No âmbito económico e social? Económico e social. No âmbito económico, nós temos 2 partes. Parte, podemos dizer, técnico. Por exemplo, apoiar o setor financeiro. E temos ligações muito próximas já entre o setor financeiro de Angola e as entidades importantes no Reino Unido. Por exemplo, o London Stock Exchange, o Centro de Bolsas de Londres, e outras entidades da cidade de Londres, esse centro global financeiro. E isso ajuda, nós esperamos, a Angola a desenvolver um setor financeiro mais técnica, mais detalhada e profitar das oportunidades novas no setor financeiro global. E nós temos também uma cooperação comercial, digamos. Isso vai responder rapidamente ao desenvolvimento da economia e o desenvolvimento da economia angolana e a diversificação da economia angolana. Então, por exemplo, no passado, a maioria das relações comerciais do Reino Unido com Angola foram no setor do petróleo, foi claro. Mas agora nós temos empresários no setor mineiro, nós começamos a ter um diálogo sobre as possibilidades na agricultura
e especialmente as possibilidades no setor da energia e energias renováveis. E isso é muito relevante nesse momento, porque, como todos sabem, o Reino Unido acabou de hospedar a cimeira da COP sobre as mudanças climáticas. Muito bem, falou da relação comercial, não é? Como é que estamos em termos de saldo, Angola e Reino Unido? Temos um saldo positivo? Sim, são positivos. Das trocas comerciais? Mas não suficiente. Não suficiente. Honestamente. E foi um pouco da minha objetivo em desenvolver e dar muito de substância nessas relações. E, infelizmente, nós tivemos uma pequena pausa por causa da Covid, mas isso também estimulou uma nova forma de comunicação, literalmente, entre as empresas. E por meio de Zoom, das videoconferências, e isso, nós continuarmos esse diálogo. E agora, quando as pessoas podem viajar mais facilmente, nós sentimos uma nova energia nessas relações. Bem, mas a Covid-19 afetou, de algum modo, a parceria nas relações entre Angola e Reino Unido? Afetou tudo. E as relações comerciais, mas também as relações políticas, as relações sociais também. Foi um período muito difícil do nível particular, porque não foi possível viajar, ver os contactos, ver os parceiros, falar. E é normal, especialmente nessas áreas, é normal necessitar ver, partilhar as conversas fisicamente entre as pessoas. Não é suficiente falar sobre o telefone, falar mesmo sobre o vídeo. E foi um período muito difícil. Bem, essa melhoria também se verificou quando o Reino Unido eliminou as restrições, né, que teve com Angola em relação aos passaportes, não é? Em janeiro, publicou uma lista negra, onde Angola constava, e recentemente, no mês de outubro, eliminou Angola desta lista negra. Sim, isso foi baseado na ciência e uma calculação dos riscos. E foi baseado também nas dados publicados para cada país. E então, no início do processo, não tivemos suficientemente de dados sobre a situação em Angola. E, infelizmente, o resultado foi essa lista vermelha. Lista vermelha, pois. Mas agora é mais previsível a situação em Angola e, sobretudo, a Angola começou o processo de vacinação. Muito bem, então, com as pessoas vacinadas, não é? Sim. Então as relações possam crescer ainda mais. Espero. Muito bem, ao longo da sua missão, estamos a falar em provavelmente cerca de 3 anos e a caminho de 4 anos, provavelmente, não é? Quais foram os principais desafios que encontrou, né, numa época em que a economia nacional angolana está em recessão? Sim. Isso não foi o problema mais importante, porque isso acontece. E nós sabemos isso porque, às vezes, a economia do Reino Unido também experiencia uma recessão. Mas o que foi importante foi a maneira do que Angola respondeu a essa situação. E há as coisas muito influenciais sobre a nossa opinião sobre o desenvolvimento da economia angolana. Por exemplo, especificamente as relações e o acordo com o FMI. Não é fácil engajar nesse tipo de acordo e nesse processo, porque é muito rigoroso. Mas foi claro que Angola queria
melhorar a situação e melhorar de uma maneira permanente. E não foi uma questão de mudar algumas pequenas coisas, mas transformar todo o sistema. E isso foi um sinal muito, muito forte. E então foi necessário acrescentar outras medidas, como as mudanças de leis, as mudanças de regulações, a simplificação dos sistemas, a simplificação da informação e, obviamente, a tradução de informação. E a criação, por exemplo, da IPEX, com muita informação na pública, muita informação online, em inglês, foi uma grande melhoração da situação. Bem, no final estamos a falar das reformas, né, que Angola está a levar a cabo junto do Fundo Monetário Internacional, assinado nos finais de 2018. E como é que olha para essas reformas? Angola está no bom caminho? O que é que se precisa melhorar? Pessoalmente, acho que Angola está no bom caminho. Foi um processo difícil. Haverá muitos desafios. Mas foi claro que haverá uma determinação do governo para fazer essas mudanças de uma forma permanente. Muito bem. Mas essas reformas têm também surtido efeito aos empresários do Reino Unido? Um pouco, porque em alguns aspectos, como os pagamentos, o tempo necessário para concluir novos acordos, novos contratos, sim, haverá muitos impactos, mas mais ou menos todos os impactos foram positivos. Mas os empresários têm tido alguma conversa com empresários do Reino Unido e Angola? Qual tem sido as principais dificuldades dos empresários, as reclamações? As principais dificuldades sempre os pagamentos. Pagamento. Sempre o movimento de dinheiro, de bens, não de bens, mas de bens financeiros. Para os empresários é sempre uma questão de tempo, a rapidez desses processos. Então, agora é mais fácil, é mais rápido, mas eles querem todo o tempo mais rápido, um processo mais rápido. A parte disso, acho que os empresários britânicos são conscientes que agora é mais fácil dialogar e falar com as autoridades angolanas sobre os problemas, as questões. Há mais de informação para os empresários, as empresas. Então, isso facilita todo o tempo a maneira de fazer os intercâmbios de informação, os intercâmbios de contratos também. Muito bem. Desta forma, olhando, como é que o Reino Unido tem contribuído para o crescimento da economia angolana? Graças à nossa agência de crédito para os investimentos, que se chama da UKEF, UK Export Finance, nós temos já um investimento de mais ou menos 650 milhões de fundos sterling. Esse fundo apoiou alguns grandes projetos no setor da energia, de distribuição de energias, da construção de hospitais. Há uma nova hospital em Soio que vai especializar nos problemas de queimadas, que
é agora num processo de construção. E nós temos alguns projetos também no setor da agricultura, algumas outras mais pequenas, mas significativas nos setores importantes para o desenvolvimento da Angola. Bem, daquilo que foi verificado, tem algumas previsões futuras sobre as futuras parcerias entre a Angola e o Reino Unido? E isso depende um pouco, mais um pouco sobre Angola, sobre os parceiros angolanos. Mas sim, os empreendedores britânicos são abertos às proposições, às propostas, e eles têm interesse em sectores específicos. Mineira é um grande setor. Nós temos agora grandes nomes britânicos, Rio Tinto, Anglo American, Pensana, que já têm o início de projetos aqui. E nós temos alguns projetos para parcerias no setor de energias renováveis. Esses são só no início, só na estado de exploração. E como é que podemos ver, então, em questão do comércio? Há uma probabilidade de aumentar as trocas comerciais? Acho sim, porque o Reino Unido tem uma experiência não só de produzir as energias renováveis e a técnica para produzir esse tipo de energia, mas também nós temos a experiência de transformar o nosso sector petróleo em um sector mais verde, mais sustentável e transformar o nosso próprio sistema de energia no Reino Unido às energias verdes, às energias sustentáveis. Então, nós podemos partilhar essa experiência com Angola. Pois, além dessa experiência do setor petrolífero ou econômico, onde é que podemos beber mais do Reino Unido, além desse setor? Nós temos outros interesses aqui. Por exemplo, durante muitos anos, nós já trabalhamos aqui no setor de desminagem para assegurar que a população angolana pode viver em segurança, sem ameaças, e também pode desenvolver as suas comunidades de maneira de construir as pequenas empresas, construir as rutas para ligar os centros de produção. Tudo isso é possível se os minas são retirados. Então, nós temos aqui duas organizações britânicas que têm muita experiência de desminar os países, a Halo Trust e a MAG, e elas continuam a trabalhar sobre isso até o momento onde nós podemos, em conjunto, declarar que Angola seja sem minas. Porque isso é fundamental para criar um país seguro para o desenvolvimento da prosperidade para toda a população. Muito bem. Falando de desenvolvimento, uma questão que também seria importante é o fato do Reino Unido ser um país muito desenvolvido a nível da tecnologia. Sim. Tem alguns projetos em via com Angola sobre a questão da tecnologia? Nada de específico nesse momento, mas nós temos muitos tipos de tecnologia que são relevantes, ou podem ser relevantes. Então, nós somos abertos para discutir as possibilidades. Mas nós temos uma gama de possibilidades que vai das indústrias muito técnicas, como, por exemplo, petróleo, mineração, produção de alguns produtos específicos, até as novas tecnologias das mídias, por exemplo, o gaming, as facilidades online,
a produção da televisão, das emissões novas, na tecnologia de comunicação nova. Então, nós temos uma grande possibilidade, muitas opções, e é necessário identificar quais são as mais relevantes para Angola. E a nível da educação, existem bolseiros de Angola para o Reino Unido e como é que estamos em termos de parcerias de educação, profissionalização dos quadros angolanos? Sim, nós temos alguns pequenos projetos nesse momento na educação. Nós temos uma oferta de bolsas, mais importante, chama de Achieving. É uma oportunidade para angolanos estudar no Reino Unido. É todo pagado para o Reino Unido e é para período de um ano para os estudos no nível de mestrado e pode ser assunto, um sujeto de qualquer. Pode ser assunto técnico, pode ser a política, é a escolha do candidato. Então, nós temos essa possibilidade. Nós começamos, durante a minha período, a minha missão, a desenvolver a parceria do British Council em Angola. O British Council é a organização britânica que promove a língua inglesa. E, como sabemos, a língua inglesa não é só a língua do Reino Unido, mas é uma língua global. É a língua de comércio, é a língua de cultura, é a língua de ciência. Então, nós queremos promover um pouco e ajudar Angola a desenvolver as possibilidades de aprender e refinar o conhecimento da língua inglesa. E isso foi uma vantagem porque durante o Covid esse projeto pode continuar porque é só online. Nesse momento é tudo online. E o foco do projeto é as professoras de inglês, mas também os clubes de inglês dentro das universidades ou escolas, por exemplo. Então, esse projeto teve já muito sucesso e nós esperamos que isso vai continuar, mas a grandeira e continuar a trabalhar aqui. Muito bem. Nesses anos, está no final do mandato, no final de missão, como olha para a economia angolana? Muito depende, é evidente, muito depende do próximo ano, das eleições, da continuação da política de transformação. Acho que a economia de Angola tem muito potencial, muitas possibilidades, mas depende da estabilidade do país inteiro e a continuidade de políticas econômicas. E isso não quer dizer que é necessário ter exatamente o mesmo governo, mas é necessário reconhecer que os parceiros estrangeiros, as empresas estrangeiras precisam de um sentido de continuidade. Então, se nós temos esse sentido de continuidade, pode ser um período muito positivo para a economia e o povo angolano. Acredita que Angola tem um ambiente de negócios para atrair investidores estrangeiros? Isso começa, sim, isso começa. Porque é evidente, nós vemos já muitas visitas importantes, muitos desenvolvimentos importantes. Recentemente, por exemplo, a visita do presidente da Turquia. Então, muitos países começam a fazer mais
com Angola como parceria. Então, acho que é o início da abertura. Bem, início de uma abertura que nós esperamos que se estreita, não é? Sim, sim. Uma abertura de um período de ligações muito profundo, muito estreito, muito forte. Podemos esperar uma relação mais estreita, política também, Sim. entre Angola e o Reino Unido? Sim. O essencial é conhecer-nos melhor, compreender-nos melhor. Porque nesse momento a maioria da população do Reino Unido não sabem, não conhecem suficientemente sobre Angola. E acho que é verdade no outro sentido também. E é muito importante ter os contactos humanos, ter os contactos, os intercâmbios de informação para melhorar esse conhecimento. Bem, nestes 4 anos que se esteve em Angola ou que está em Angola, que balanço faz da sua missão cá? Foi um bom período para mostrar o potencial para as relações. Nós tivemos alguns grandes acontecimentos. Por exemplo, a visita do príncipe Harry. Por exemplo, a presença de uma delegação de alto nível nessa cimeira de investimento. E muito recentemente, a presença da Sua Excelência, o Presidente da República, na cimeira de COP, sobre as mudanças climáticas em Glasgow. Então, isso mostra que nós temos essas possibilidades de viajar, de contactar entre os líderes e as figuras mais importantes do país. E isso é um sinal muito positivo, muito forte para os outros, para dizer sim, nós queremos construir essas relações, nós queremos desenvolver os conhecimentos mais aprofundados. E o que é que se espera para os próximos anos dessas relações? Um período de estabilidade, mas também um período de crescimento e um período de desenvolvimento aprofundido. Não só desenvolvimento por meio de novos projetos, mas novos conhecimentos também. Nós esperamos desenvolver. Então, foi a nossa grande entrevista com Jessica Hand, embaixadora do Reino Unido em Angola, a quem eu agradeço pela disponibilidade, por estar aqui nos seus últimos dias de sua missão. Esperamos que tenha um bom final de partida e que tenha conseguido fazer aquilo que veio cá fazer. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Então, até a próxima edição.